Olá para você que acompanha a programação da TV Universitária. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho. Tem muita informação a partir de agora e você confere comigo os destaques. Hoje você vai conhecer aí o trabalho que é desenvolvido pelas incubadoras, com foco na inovação e tecnologia. Empreendedores em Uberlândia têm buscado orientação especializada. Esporte, como tem sido o desempenho dos atletas que participam em Uberlândia dos Jogos Mineiros Estudantis. Qual é a situação dos moradores de rua? Vamos saber do trabalho que está sendo feito pelo poder público. Frio, cai a temperatura na região e muita gente deixa de praticar atividade física. Como está o movimento nas academias e nos parques? Nós vamos ver a partir de agora. O TV Notícias está no ar. No Brasil, nós temos pessoas muito empreendedoras, mas a maioria não tem conhecimento suficiente para abrir o próprio negócio e até de dar continuidade ao investimento. É quando entram as incubadoras, especializadas em dar orientação em relação a todos os setores da empresa e com foco na inovação e empreendedorismo. Eduardo é formado em ciência da computação. A família dele tem fazenda e foi nesse contexto que ele teve a ideia de criar um sistema online de gestão agrícola. O foco é ajudar o produtor rural a organizar e controlar toda a gestão. Foram 4 anos desenvolvendo esses módulos. Aqui o fazendeiro pode controlar o estoque, os gastos. Manutenção, troquei o óleo, o sistema te avisa quando você tem que trocar de novo. Desde 2015, a empresa do Eduardo está incubada aqui no CIAEM, Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UFO. É um sistema de gestão agrícola voltado para o produtor rural. A ideia é resolver os problemas do campo que até então não estavam sendo controlados. Registro de atividades na fazenda, controle de estoque, contas a pagar e receber. Enfim, a gente identificou que o produtor rural tinha uma série de dificuldades de controle. E a ideia, então, a empresa é aproximar essas práticas de gestão agrícola dos produtores rurais. Esse é apenas um dos projetos incubados aqui no CIAEM, centro vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO. O CIAEM é a incubadora de empresas de base tecnológica da Universidade Federal de Uberlândia. Qual que é o objetivo da incubadora? É abrigar empreendimentos cujos produtos, processos e serviços são gerados a partir de um alto valor agregado. Tem que ter inovação, tem que ter base tecnológica. O CIAEM foi inaugurado em 2004 e, desde então, ele já abrigou mais de 35 projetos nessa trajetória. E o foco dele é ter a pré-incubação e a incubação. A pré-incubação é quando não existe uma empresa constituída, o empreendedor ele tem uma ideia e ele vai estudar a viabilidade desse negócio, que pode durar esse processo de 6 meses a 1 ano. Já a incubação é quando o empreendedor já tem um negócio constituído, já tem um CNPJ, já tem um produto e o foco é a inserção do produto no mercado. Esse processo dura de 24 meses a 36 meses. Segundo o estudo de 2015 do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, Minas Gerais conta com 23 incubadoras de empresas em operação, oferecendo mais de 1.300 empregos. A coordenadora de gestão do CIAEM explica que a empresa pode ficar no máximo 4 anos incubada. Atualmente, 4 projetos estão em processo de incubação aqui, 2 pré-incubados e 2 incubados. Em breve, mais 5 farão parte do centro. As empresas são incubadas no CIAEM por meio de edital. O empreendedor é avaliado em 3 etapas: análise de documentos, avaliação técnica e apresentação oral. Para participar do CIAEM, não é preciso ter vínculo com a UFO. O centro oferece toda a assistência para a empresa, desde a estrutura física até consultorias semanais. Tanto a pré-incubação como a incubação vão receber consultorias semanais, dos consultores que vão acompanhar o desenvolvimento do negócio. Tem a parte de network, capacitação para os empreendedores. Então, o grande diferencial da incubadora não é o espaço físico, mas essa gama de serviços que a gente oferece para fortalecer esse negócio, que ao final do período de incubação, essa empresa saia de forma competitiva e forte no mercado. Aproximadamente 30 fazendas já estão cadastradas no sistema desenvolvido pelo Eduardo. Ele conta que depois que teve a empresa incubada no CIAEM, a situação melhorou e tudo ficou mais organizado. Desde que a gente entrou aqui, a gente percebe um amadurecimento do produto, a gente fez um projeto para ver os gaps que tinha, o que a gente podia atingir com o mínimo esforço possível e que atenderia a maior parte dos clientes.
E a UFO ajuda no sentido o CAEM, a incubadora aqui, é muito importante porque a gente tem mentoria ao longo das semanas que vão direcionando, né, dando norte aí para a empresa. E, além disso, todo o network de estar incubado numa faculdade renomada como a UFO também é muito importante. Como nós vimos aí, a diferença que as incubadoras oferecem ao mercado e também a quem tem interesse em investir no próprio negócio, por exemplo. A gente segue falando do CAEM, da universidade, mas sobre as inscrições para o pré-aceleração. Uma parceria, sim, em termos de execução entre o SEBRAE e a Universidade Federal de Uberlândia. Aqui comigo está a Larissa Sarmento Macedo, ela que é consultora do programa Go Minas. Larissa, muito obrigado pela presença aqui hoje. Prazer. Quando a gente fala de execução entre a universidade e o SEBRAE, é o que possibilitou essa execução aqui na nossa cidade. Mas tem todo um envolvimento, parcerias também, para que esse programa seja aprimorado e até aplicado também no nosso mercado, né? A primeira região que traz isso fora da capital é Uberlândia. O programa já teve uma edição em 2015 e traz de novo essa edição para cá, visto a importância de Uberlândia para o cenário de empreendedorismo e inovação. Quem pode participar? Todos os alunos, ex-alunos, professores, técnicos administrativos da Universidade Federal de Uberlândia podem participar. Não necessariamente a equipe precisa ser formada só por membros da Universidade Federal de Uberlândia, mas é um requisito que tenha pelo menos um membro que faça referência a essa instituição. A gente sabe que o foco é o empreendedorismo, com uma pegada muito forte na inovação, na própria tecnologia. O que as pessoas elas vão ter de conhecimento extra em relação a esse programa? O programa ele tem como foco a inovação. Então, os modelos de negócio, tecnologia, marketing, todos esses são abordados lá. Não necessariamente a proposta precisa de vir de uma empresa com foco em tecnologia, ela pode vir das outras áreas que têm foco em inovação. Lá eles vão trabalhar a forma de comercializar, qual é o mercado dele, quais são as características que ele deve abordar de forma mais intensa. Basicamente, é um programa de imersão que transforma a ideia em negócio. E a gente sabe que vai ser ministrado que é um conteúdo teórico, prático também. Como é que funciona isso, essa troca de experiência entre as pessoas e os mais experientes também? São 4 meses de assessoria e mentoria direta para essas equipes que participarem. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto e essas equipes as 15 melhores vão ser selecionadas para participar desse programa. Então, 4 meses de imersão direta no seu negócio. Que maravilha. Larissa, e para quem tem interesse, mais informações estão disponíveis em algum site? Sim, no site da incubadora da Universidade Federal de Uberlândia, que é www.caem.ufo.br. Lá tem a chamada, todos os detalhes, os critérios de seleção, os benefícios desse programa, que muda realmente, traz um grande impacto para a vida de todas essas pessoas que participam. Que bom, olha, Larissa, sucesso nesse empreendimento. Muito obrigada. E nos próximos também. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês. Que bom. E depois do intervalo, como tem sido o desempenho dos atletas que participam em Uberlândia dos Jogos Mineiros Estudantis? E mais, qual é a situação dos moradores de rua? Nós vamos saber do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Poder Público. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Até o dia 21 de julho, próxima sexta, Uberlândia cedia os Jogos Universitários Mineiros. São várias modalidades. Destaque para o futsal. O time de Uberlândia quer repetir bons resultados em edições anteriores. Mas todos buscam a vitória e fazem bonito em quadra. Nós acompanhamos algumas partidas. O duelo entre o time da Universidade Federal de Viçosa e a equipe da Universidade FUMEC foi cheio de emoções. A partida foi acirrada. Jogadas ensaiadas e defesas espetaculares. A torcida estava animada. O técnico da FUMEC conta que o time faz uma boa campanha na competição. Jogo bom, a gente foi o atual campeão, né? Vamos tentar repetir e, se Deus quiser, trazer de novo para BH o título nosso.
O jogador Rodrigo é estudante do curso de Direito da FUMEC. Recorda com alegria a vitória da equipe nos Jogos Universitários Mineiros de 2016. O time quer ser bicampeão. Tentar repetir. Ano passado foi bem difícil, não foi fácil. E esse ano a expectativa é muito boa também. Tentar ganhar, ganhamos ontem, tentar ganhar hoje, amanhã classificar bem e tentar ser campeão de novo. O técnico do time da UFV conta que a equipe se prepara há mais de um ano para a competição. A expectativa é a melhor possível, né? Porque a gente vem trabalhando com essa equipe tem 1 ano e meio. Ano passado a gente teve a oportunidade de enfrentar a FUMEC, saímos derrotados por 4-3 e a gente já se conhece. Então, por isso o jogo está tão acirrado assim. Após 2 tempos de 20 minutos, o placar final foi de 5-0 para a FUMEC. Apesar da vitória não vir dessa vez, o atleta da UFV, André, ficou satisfeito em poder jogar na Arena Sabiazinho. É uma oportunidade muito boa, principalmente jogar aqui no Sabiazinho, que Falcão já jogou aqui, todo mundo já jogou aqui. E a gente, que eu venho de uma cidade de interior, é uma experiência muito boa. É a terceira vez que o Uberlândia cedia os Jogos Universitários Mineiros. A competição vai até o dia 21 de junho, sexta-feira. As equipes que saírem campeãs representam o estado de Minas Gerais nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em outubro deste ano em Goiânia. A competição deu início na quinta-feira com a modalidade individual do atletismo e a partir de segunda começaram as fases classificatórias das modalidades coletivas. A fase classificatória ela vai até quarta-feira. E na quinta e na sexta-feira, elas são as fases semifinais e finais do campeonato. O Jumes 2017 tem a participação de atletas e comissões técnicas de 20 instituições de ensino superior de Minas Gerais. Cerca de 1.000 pessoas no total. As modalidades disputadas são futsal, basquete, vôlei, handebol, natação, judô, atletismo, vôlei de praia e FIFA 17. O Jumes ele é um Jogos Universitários de Minas Gerais. Ele é organizado todo pela FUME, que é a Federação Universitária Mineira, e ela abrange todas as universidades públicas e particulares do estado de Minas Gerais. Então, essas universidades elas entram em contato com a federação a fim de participar do evento e com as definidas equipes, eles fazem as inscrições e vêm participar aqui dos jogos. O time de futsal da Universidade Federal de Uberlândia também deu um show em quadra. Os alunos estão orgulhosos em representar a UFO na competição. É sempre muito importante a gente representar a nossa universidade, né? Que tanto nos doa com as graduações, pós-graduações, né? E a expectativa é a melhor possível, né? É sempre um prazer, assim, poder representar a UFO, a universidade que eu estudo. Então, eu levo com muito orgulho. Quando eu entro de quadra, eu dou o meu melhor ali para a gente poder sair com a vitória. Agora nós vamos falar da situação dos moradores de rua. Muita gente, em função do vício, deixa a família. Tem também aquelas pessoas que buscam Uberlândia por melhores condições de vida e nem sempre conseguem o que procuravam e ficam sem um lar. Agora, nessa época do ano, a situação se agrava, até em função do frio mesmo. Nós vamos saber como o município tem se organizado para oferecer melhores condições a essas pessoas. Aqui comigo está a coordenadora do Centro de Referência, a Vera Lúcia de Faria. Vera, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala nesse atendimento, nesse acolhimento, inclusive, dessas pessoas de rua, o que a gente pode falar em relação ao trabalho de vocês? Ele é multidisciplinar e é atuante diretamente a essas pessoas nas ruas? Obrigado, viu, Vera, mais uma vez. O trabalho, por exemplo, o município ele tem a responsabilidade, né, social com essa população. Em Uberlândia a gente conta com o centro de referência, onde todo o serviço de atenção a essa população funciona no mesmo espaço. O serviço de atendimento ao migrante, a equipe de abordagem social nas ruas e o centro de referência onde faz toda a triagem e encaminhamento. Que no centro de referência também a gente tem as parcerias com os albergues, os abrigos, onde a gente faz o caminhamento para pernoite, para o banho, para o acolhimento. Então a gente tem toda essa rede estruturada para poder fazer o acolhimento dessas pessoas. E a porta de entrada para o atendimento é o centro de referência, que hoje está funcionando em frente à rodoviária, na Praça da Bíblia, onde é a área de maior concentração, né?
Vera, eu sei que assim, é difícil a gente lidar com a situação tão de perto, porque quase sempre a gente acaba banalizando essa situação, né? A gente passa de dentro dos carros ou dos ônibus, olha para as pessoas nas ruas e, é um mendigo, é um morador de rua, e a gente mesmo não pensa que é um ser humano, que é um cidadão. E aí que vem todo esse trabalho de vocês, tem toda essa preocupação geral para saber e para perceber o que elas querem, qual é o objetivo delas, e também vocês estimulam elas a procurarem ajuda até de saúde, atendimento psicológico e tudo isso. Isso. A nossa equipe ela é multidisciplinar. Nós contamos com educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, pedagogos. Então é uma equipe bem extensa. Então, quando ele procura o centro de referência, ele começa a primeira identificação, onde a gente vai levantar a principal demanda dele, né? Que ele vem com uma série de demandas e muitas vezes ele precisa disso. Então, o nosso primeiro olhar é trabalhar e ver isso que você está falando, né? Porque essas pessoas nessa situação, a autoestima é muito baixa. Então, a gente tem essa preocupação, né? De trabalhar, de acolher esse indivíduo. No primeiro momento, ouvir a sua história, né? Ver como é que ele está se lidando, né? Então, a gente tem toda a preocupação, desde a autoestima, aparência, ouvir, ver as dificuldades e junto caminhar. E nesse caminho que muitas vezes você dá um passo para frente e 3 de volta, né? Mas assim, tem essa persistência. Nós temos uma equipe de monitoramento que faz o acompanhamento nas ruas, principalmente para esses grupos que têm maior resistência. Então, de estabelecer esse vínculo, né? De tentar buscar a história familiar, de buscar um vínculo familiar, né? Que muitas vezes é possível. Então, é um trabalho... não é de imediato, né? Vera, muito obrigado mais uma vez pelas informações, espero contar com você mais vezes. Eu espero, então, da gente poder voltar a conversar, a conhecer mais e sermos parceiros nesse desafio, né? Que bom, Vera, muito Porque obrigado. Não é só da prefeitura. É de todo mundo, com certeza. Muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, TV Notícias volta já e com muito mais informação para você. É um instante só. Até já. Hoje o dia amanheceu gelado em Uberlândia e em boa parte da região, em torno de 10 graus. Muita neblina. A previsão para amanhã você vê agora no mapa. Em Uberlândia, sol fraco e períodos de céu nublado. Mínima prevista de 14 e máxima de 28 graus. Temperaturas amenas em Patrocínio. Sol durante todo o dia sem previsão de chuva. Mínima de 11 e máxima de 28 graus. Em Frutal, sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para a quinta-feira é de 15 graus e máxima de 29. Tempo nublado também em Indianópolis e baixas temperaturas. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Canápolis, a temperatura também varia de 16 graus a mínima e máxima de 30 graus. Como nós vimos aí, a previsão é de frio. As baixas temperaturas devem permanecer até o fim de semana, pelo menos. E o inverno continua até o dia 22 de setembro. Nesse período, muita gente abandona as academias, praticam menos atividade física. Tem também aqueles que não se intimidam e driblam a preguiça e mantêm a rotina de exercícios. No tempo frio, tem gente que acha mais difícil sair da cama. Não é o caso de Maria Gasparina. Todos os dias acorda bem cedo para praticar atividade física no Parque do Sabiá. O que me motiva a não parar diante do frio é a saúde, né? A gente ser saudável, a gente acordar de manhã e falar assim, obrigado, Senhor, por esse dia, e ir para a batalha. Fazer tipo um serviço. Não tem que bater cartão? Então aqui a gente não tem, mas a gente ganha tudo de graça e a gente tem que aproveitar. Aparecida gosta de fazer aula de funcional. Para espantar o frio, deixa o carro em casa e vai a pé para o parque. Chega aquecida e cheia de disposição. Bom, antes de tudo é fazer tomar um bom café de manhã e vir com bastante animação, com bastante otimismo e vontade, né, de fazer uma atividade física. Então eu venho para o parque todos os dias.
Praticar atividade física no frio não é fácil, é preciso muita determinação e força de vontade. E lembrar sempre que vale a pena ter uma rotina de exercícios, porque são vários os benefícios para a saúde. Melhora a imunidade da gente, melhora a autoestima da gente, melhora o condicionamento também, né? A aula de funcional no Parque do Sabiá dura em média 45 minutos. No circuito, os exercícios têm diferentes intensidades para trabalhar todo o corpo. O professor Luiz conta que para manter a frequência dos alunos no inverno, prepara várias novidades. A gente procura trazer novos aparelhos, né, novidades para os alunos, porque todo mundo gosta de novidade, né? As aulas são muito dinâmicas. Eu procuro não mudar, sempre mudo a aula, a gente não faz as mesmas coisas, né? Sempre no circuito eu procuro introduzir exercícios novos, isso tem motivado os alunos. O professor de Educação Física também segue outra estratégia. Eu procuro chamar eles no WhatsApp e eles sabem que quando eles faltam eu fico mais bravo e mais carrasco. Mas não é só quem pratica exercícios ao ar livre que muda o comportamento em temperaturas mais baixas. Fabiano é gerente comercial de uma academia. Diz que algumas pessoas preferem trocar o horário do treino para tarde e noite. O movimento não cai, só mesmo muda o horário em que as pessoas praticam exercícios físicos, né? A alimentação permanece a mesma, né? Então seria mesmo só mudança de carga horária. O especialista comenta que para ter os resultados esperados no famoso Projeto Verão, é preciso exercitar durante todo o ano. A pessoa que realmente tem uma vida já fitness, ela permanece o ano todo. Vem agasalhada, no caso chega até na academia, até realmente começar o exercício, tá agasalhadinho e depois já consegue desenvolver bem os exercícios. Mas algumas pessoas realmente no período frio ficam mais em casa mesmo, né? Não tem jeito. Mesmo com o frio do inverno, Noêmia tem disposição de acordar cedo e ir para a academia. Para manter a rotina de treinos, segue uma receita de sucesso: determinação e disciplina. Primeiro eu tenho que tomar uma atitude bem geladinha. E depois eu tenho que ter uma disposição e disciplina para estar aqui. Porque eu levanto 6h15 todos os dias para fazer, além da academia, outras coisas. E mesmo com todo esse frio, vale mesmo se exercitar, até porque a saúde também agradece. Como enxergar a velhice com um novo olhar? É isso mesmo, uma mostra fotográfica revela sentimentos e valores que fazem parte da vida, principalmente quando os personagens principais são homens e mulheres que viveram muito. Por trás desses retratos, muitas histórias. O Rafael é um dos fotógrafos da exposição Velhice, Imagem e Memória, representação poética da existência. Ele mostra algumas imagens que marcaram o trabalho. Essa senhora com deficiência visual segurando uma criança. Essa outra aqui é a simpatia em pessoa, segundo Rafael. Foram meses não só tirando fotos, mas ouvindo muitos relatos, alguns felizes, outros nem tanto. Cada um tem uma história de vida, que à medida que a gente ia conversando, a gente fomos ficando sensibilizados com a história de muitos deles. Tem história de abandono, são abandonados, estão no asilo e não tem a quem recorrer. Mas tem situação também que está no asilo, numa situação que a própria pessoa provocou. Porque rejeitou, por exemplo, algum filho e agora o filho dá o troco. É triste até, mas nós vivenciamos muitos casos. Os idosos das fotos moram em 2 instituições de longa permanência, mais conhecidas como asilos. São diversas fotografias que compõem o trabalho. Apenas algumas foram selecionadas para essa exposição. No livro estão vários outros retratos e poemas. Conviver, participar do dia a dia dessas pessoas e também levar algo que está faltando aí na nossa humanidade, que chama convivência amorosa. A exposição, idealizada pela professora Geni Araújo, começou no ano passado e percorre alguns lugares públicos de Uberlândia. A diretora artística do trabalho, Leia, explica que a ideia é instigar a reflexão no público. A gente quer dar visibilidade a essa velhice escondida nessas casas, nesses lugares. E a gente convida a todas as pessoas que venham, que olhem, que reflitam, que vejam nos olhos dessas pessoas o quanto elas têm para contar.
Para quem teve a oportunidade de ver os idosos com um novo olhar, é preciso pensar sobre quem somos hoje e como levamos a vida, pois a velhice, em algum momento, vai chegar. Eu acho que as pessoas têm que refletir porque da velhice não escapa. Então a qualidade da velhice depende do tipo de vida que a gente tem ao longo de toda a vida em si. O Senhor Divino passava por aqui e ficou curioso com o que viu. Eu achei interessante isso, porque inclusive eu fiz a pergunta para a dona Leia. Ela deve, por exemplo, no dia a dia dela, longe desse pessoal, ela está sempre meditando, olhando alguém, vendo aquele que venceu, aquele que sofreu mais, aquele que, né? Isso é uma redescoberta, né? A exposição, segundo ele, fez refletir um pouco sobre a própria vida. Eu estou caminhando para esse caminho, né? E espero que meus filhos não me coloquem no asilo, mas a gente não pode dizer que não. Então, por exemplo, se amanhã eu vá para o asilo, eu já vi um pouco do que, né? A exposição itinerante está no saguão da Prefeitura e é aberta ao público a partir do meio-dia. Termina aqui o nosso TVO Notícias. Amanhã tem mais. As notícias do Estado você vê a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã.